Olá, amigos e amigas aqui do canal. Este é o segundo vídeo, então já aproveito e solicito para que vocês se inscrevam, deixem seu like e façam seus comentários. E, se possível, compartilhe esse vídeo. Então, vamos lá. Temos novidade, de acordo com a reportagem da CNN Brasil, em audiência de custódia, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro relata ter tentado violar ou romper a tornozeleira eletrônica. Porém, nega intenção de fuga, intenção de fugir. Vamos para a reportagem. Compartilhando aqui com vocês, portanto, acabou a audiência de custódia. Bolsonaro, informação de Gustavo Uribe, Bolsonaro relatou surto. O ex-presidente da República relatou ter passado por um surto, não tinha intenção de fuga, mas de fato foi no meio de um momento de um surto que ele mexeu na tornozeleira. Informação deste momento, a apuração do Gustavo Uribe, chegou ao fim a audiência de custódia e a informação principal que Bolsonaro admitiu nesta audiência que passou de fato por um momento de surto e por isso mexeu na tornozeleira, mas que não tinha a intenção de fugir. Quando a gente acompanha o vídeo, inclusive, da tornozeleira, o vídeo que foi feito, sonoramente, de fato, a gente observa uma adversidade vocal em Jair Bolsonaro. Isso foi identificado como se tivesse havendo uma vulnerabilidade diferente. Porque, sonoramente, a voz do ex-presidente da República, de fato, está um pouco diferente neste momento, no vídeo que foi feito. E nós temos aqui a informação que, de fato, ele admitiu. Bolsonaro diz que teve um surto. Também a informação de que é mantido preso após a audiência de custódia e, de fato, a audiência, a gente já vai aqui, inclusive, voltar com ele, Jonas Maia, para compreender isso, como é que foi esse procedimento que foi conduzido por um juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, que era mais ali para entender se a prisão ocorreu dentro dos conformes e, diante daquilo que foi ordenado pela Justiça, de não espetacularização, de que fosse mantida ali alguma descrição possível, que não fosse algemado, por exemplo, a audiência é para compreender esse rito. E, além disso, relatou, eu estou falando com vocês e acompanhando aqui as apurações que estão chegando, tá? Que, de fato, admitiu que passou por um surto. E, por isso, esta imagem de que, de fato, ele mexeu na tornozeleira. É breaking news aqui na CNN Brasil, é informação exclusiva, apuração do nosso âncora, Gustavo Uribe, que acaba de compartilhar com a gente essa informação. Estamos aqui ao vivo com ele, Jonas Maia. Audiência de custódia, portanto, encerrada. Nós temos alguma movimentação aí em frente? Ele, Jonas, você tinha dito pra gente, a gente não tinha como cravar essa informação, mas que um dos advogados estava ali circulando pela portaria da superintendência. É isso? Tem alguma movimentação nova por aí? Agora, com a confirmação de que chegou ao fim a audiência de custódia e que Bolsonaro relatou ter passado por um surto. Estamos com você, ele, Jonas. Elisa, neste momento, o advogado Daniel Tessa, que acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro, está saindo da superintendência da Polícia Federal desses dois carros pretos que estão saindo neste momento do portão. Não pararam para falar com a imprensa após o resultado, após o fim dessa audiência de custódia. Não se sabe por causa da chuva ou pelo resultado da audiência de custódia. Como o Gustavo Uribe muito bem antecipou para a gente, já está e também no site da CNN Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua preso após essa audiência de custódia realizada por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a informação apurada com exclusividade pelo Uribe é que o ex-presidente relatou surto e que não tinha a intenção de fuga. Como você muito bem disse, essa imagem feita pela Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, que é do DF, responsável por monitorar eletronicamente o ex-presidente quando ele estava em prisão domiciliar. Um vídeo foi feito após um alerta máximo ser emitido. E aí a Polícia Penal, então, pediu a autorização para entrar na casa de Bolsonaro. Ele mesmo autorizou. A polícia entrou na casa dele na sexta-feira à noite ainda. E aí, na madrugada de sábado, fez aquele vídeo onde a gente vê a policial penal perguntando ao ex-presidente o que aconteceu. E ele mesmo confessa que usou um ferro de solda na capa, na tornozeleira eletrônica. Mas ele também diz que não tentou tirar a pulseira da tornozeleira eletrônica. É um dos pontos que o relatório e a decisão do Supremo Tribunal Federal ouviu e analisou para determinar e decretar a prisão preventiva do ex-presidente, que acaba de passar por uma audiência de custódia e tem a sua prisão preventiva mantida. E eu entrei antes falando a explicação da audiência de custódia, que é um regimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ela não é para manter a prisão preventiva, para liberar alguém, mas sim para ver as condições legais em que essa prisão foi cumprida. E a determinação do ministro Alexandre de Moraes estava muito clara. Havia uma informação expressa para que a Polícia Federal não usasse algemas, nem que houvesse uma exposição
midiática contra o ex-presidente naquele momento da prisão. E a gente tem uma imagem da Gabriela Veras, com exclusividade também, do comboio da Polícia Federal saindo do condomínio, mas até o momento não há uma imagem do ex-presidente preso, nem algemado, por conta dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que não houvesse essa exposição midiática. Então a informação de agora, em mais esse Breaking News aqui na CNN Brasil, é que o ex-presidente continua preso aqui na Superintendência da Polícia Federal, na Asa Sul de Brasília. E a informação do Gustavo Uribe apurada é que ele relatou um surto e disse que não tinha uma intenção de fuga, algo que foi colocado pela Polícia Federal no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal nesse pedido de prisão preventiva, é que havia um risco de fuga com esse rompimento com a tornozeleira eletrônica danificada. Eles colocaram até também, os investigadores, a distância do condomínio de Jair Bolsonaro com a Embaixada dos Estados Unidos e também com a Embaixada da Argentina, que ficam na Asa Sul de Brasília, mais ou menos 10 minutos de distância, ou até 8 minutos, 7 minutos de distância da casa de Jair Bolsonaro, onde ele estava ontem, às 6 da manhã, esperando a chegada dos policiais federais para sua prisão preventiva. Então ele foi preso, chegou aqui ontem às 6h35 da manhã para essa prisão preventiva, passou por um exame de corpo de delito, como qualquer preso preventivo tem que passar. Hoje, ao meio-dia, passou por uma audiência de custódia, demorou cerca de 30 minutos, não foi muito longa a audiência de custódia. Ele relatou ao juízo, que é o juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, todos esses pontos das condições legais dessa prisão que ele sofreu, a prisão preventiva que foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, então, ele se mantém aqui na sala especial que foi montada como uma cela, que tem televisão, frigobar, ar-condicionado, uma cama com colchão e também um banheiro privativo e uma porta de correio. Imagem que a gente mostrou aqui também inédita na CNN Brasil ontem, quando ele chegou na prisão para cumprir essa pena de prisão preventiva, para cumprir, melhor dizendo, uma prisão preventiva, que não é uma pena, não execução de pena da condenação que ele sofreu pelo Supremo Tribunal Federal pelo plano de golpe, há 27 anos e 3 meses de prisão. Então, a informação de agora é que os advogados já saíram, a equipe médica também saiu daqui, eles chegaram para ver o ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado Daniel Tesser já saiu da Polícia Federal e agora a gente tem a informação de que o ex-presidente continua preso. Elisa? Jonas Maia, ao vivo com a gente na Superintendência. Enquanto nós estamos aqui ao vivo com ele, Jonas, nós fomos recebendo mais informações, apuração de Gustavo Uribe, nosso âncora aqui da CNN Brasil. Vamos lá. Em audiência de custódia, o ex-presidente, o que eu acabei de citar, mas veja, a gente recebeu mais informações, eu vou aqui neste Breaking News compartilhando com vocês. Relatou ter sofrido um surto, então tentou romper, porque estava passando por um surto, negou intenção de fuga. Segundo relatos feitos à CNN, apuração de Gustavo Uribe, o ex-presidente disse acreditar que o ataque foi causado por medicamentos. Ou seja, corrobora a interpretação que já havia sido feita por analistas ao observarem o vídeo de que havia uma adversidade vocal, a voz de Jair Bolsonaro. Isso chamou a atenção, porque não estava naquilo que é o habitual ao ouvi-lo. Então, ficou exposto no vídeo que havia uma vulnerabilidade sonora, vocal. E Jair Bolsonaro dissera em audiência, segundo relatos feitos à CNN, que o ataque foi causado por medicamentos. Ainda, de acordo com relatos de investigadores, o ex-presidente estava com sinais de abatimento. Prisão preventiva, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, e essa audiência de custódia foi ali para análise do entendimento se as regras da prisão, se elas foram seguidas corretamente. Tem mais detalhes aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá? Da apuração do Gustavo Uribe, que, de fato, o que foi analisado da tornozeleira, ocorreu uma amostra de uma violação da tornozeleira, que estava em uso de medicamentos, e aí citou aqui alguns medicamentos, eu não vou entrar no mérito de citá-los, até por responsabilidade aqui quando a gente fala sobre remédios psiquiátricos. Que o remédio... já temos o Uribe? Temos o Gustavo Uribe conosco, que o remédio teria deixado ele, o ex-presidente da República, em estado de surto. Gente, não há como negar, né? Sejamos honestos. Há vídeos aí na internet que o próprio Bolsonaro, ele confessa ter queimado a tornozeleira com um ferro de solda. Então, se houve essa tentativa aí, que alguns já informam, pode ter sido ou foi em virtude de surtos por medicamentos que está ingerindo, que está tomando, mas também não podemos negar os fatos. Houve a tentativa de rompimento. Se foi esse exatamente o motivo de ter levado a ordem de prisão, primeiras informações
informações é que a ordem foi expedida após uma vigilância. Então já deixei um vídeo mais cedo aí falando a respeito disso, inclusive de um relato de um deputado de Minas Gerais que trouxe novidades e informações pra gente. Agora, sejamos honestos, né? Houve a tentativa, então se houve a tentativa, há elementos para que sejam tomadas ações preventivas. Então, gente, é isso aí. Agradeço aí a presença de vocês. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam, compartilhem e comente o vídeo. Então, isso é muito importante para o crescimento do canal. Ok, gente? Fui! Canal Reage Aí.